Olá, senhores, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira. Este é o nosso call de abertura aqui do pregão de 28 de fevereiro, último dia do mês de fevereiro aqui de 2013. Bom, mais uma vez, pregão difícil ontem, para variar, só para variar, né? Então, a gente está trabalhando aí ó, vários dias consecutivos com essa situação, com esses pregões difíceis. De novo, ontem a volatilidade tomou conta do mercado. De novo, tivemos um dia extremamente complicado, com poucas oportunidades. Enfim, mercado bem difícil. E para o dia de hoje a gente espera mais uma vez um mercado muito difícil. Tá? Então por que isso? Gente, a gente tem, eu expliquei para vocês ontem, expliquei para vocês lá no bate-papo do Bússola na terça-feira, nós temos que antecipar certos movimentos que o mercado pode fazer, tá? Então, assim, nos últimos dias a gente tem enfrentado pregões bastante voláteis. Hoje a gente tem a perspectiva de continuar com isso. Por quê? Porque não temos nada, nenhuma razão para acreditar que deve mudar. Então o mercado está totalmente sem pressão. O mercado americano ontem explodiu para cima, fez nova máxima do ano, fechou muito bem e fechou acima lá de 14 mil pontos. E a gente aqui, nada, simplesmente enrolando o dia inteiro. Subiu um pouquinho no meio do dia, mas pouca coisa, sem volume, sem pressão. Demos aí uma pancada no meio da tarde, corrigiu até as médias, voltou, fechou lá em cima. Mas assim, não foi legal, os ativos com pouca movimentação, enfim, sobe num dia, cai no outro. No mesmo dia, às vezes sobe e cai. CSN, e Minas, movimentos fortíssimos há 2 dias atrás. Aí de repente enrola tudo. Tá complicado, gente, não tá fácil não. Então, qual é o nosso trabalho? Nós precisamos encontrar ativos que estejam em tendência, independente do índice, independente do resto do mercado. Não está fácil, estamos trabalhando, estamos procurando, mas não está fácil. Então a gente está tentando trabalhar com a maior segurança possível, tentando montar as operações de forma mais tranquila possível. Operar pouco, operar com mão pequena, gerenciar bem risco, enfim, são essas as maneiras de você passar aí por essas fases que o mercado nos coloca, tá? Então, a tônica do dia a gente acredita que deve ser essa. Muito cuidado com a Vale, ela divulgou um resultado péssimo lá, um prejuízo enorme lá, pior da história, pior resultado da história, maior prejuízo desde 2002 no trimestre, enfim. Então, assim, o resultado foi muito ruim, e a gente sabe que não quer dizer necessariamente que o ativo vai cair. A Petro divulgou um resultado horrível, abriu um gap de baixa e foi fechar lá na máxima do dia. Então ninguém sabe o que vai acontecer com a Vale no dia de hoje. Mas eu quero dizer para vocês tomarem cuidado, porque a gente deve ter movimentação atípica nesse ativo no pregão de hoje. Não sei se vai ser de alta ou se vai ser de baixa, ainda é muito cedo para a gente falar, mas eu sei que deve ter volatilidade forte no ativo no dia de hoje. E tomem cuidado, gente, porque num dia ou numa época difícil, como que a gente está enfrentando nessa semana, você tomar um stop de bobeira num ativo desse e você não tem mais muita chance de recuperar ao longo do dia, porque estão acontecendo poucas operações, tá? Então significa que vocês têm que trabalhar com a maior tranquilidade possível. Querem operar? Vamos operar, a gente vai estar olhando a Vale, vamos estar tentando montar operações nela, com certeza. Mas tomem cuidado justamente aí para não tomar pancada de bobeira, tá? Porque aí depois, para recuperar, sempre vai ser um pouco mais complicado. Ok, então vamos trabalhar. Vocês estão vendo minha tela aqui, Ibovespa, deixa eu colocar no diário. Coloquei o volume para vocês aqui já. Temos então um candle bem complicado no dia de ontem. Vamos colocar o intraday para vocês poderem ver. Então tá aqui. A gente já enrolou um pouco, rompeu aqui a máxima do dia anterior. Aí tinha outra máxima para ser rompida lá do dia 25. A gente rompeu, voltou no candle seguinte, enrolou um pouco por aqui. Fizemos mais um rompimento, aí depois pancada para baixo. Depois volta para fechar lá perto da máxima. Enfim, não foi um dia muito fácil, tá? Dia muito complicado, muito enrolado. O volume foi acima da média, mas assim, não tinha muita pressão nos books, a coisa não estava muito definida, tá? Então, gente, para hoje a gente espera um pregão enrolado tal qual o de ontem. Por quê? Porque não temos razão nenhuma, como eu já disse, para acreditar na mudança, tá? O mercado está enrolado a semana inteira, vocês podem ver pelo padrão de candles que a gente está deixando. Então, esse candle aqui
a gente tinha uma perspectiva excelente, que era o cano de sexta-feira, depois de um invertidaço desse. Foi um dia enrolado pra caramba. Dia seguinte a gente tinha perspectiva de alta, foi lá em cima, voltou e fechou quase na mínima. Dia seguinte afundou, voltou tudo e fechou lá na máxima. Ontem praticamente não movimentou, muito poucos ativos dando oportunidades, enfim. OGX enrolando, CSN enrolando, os Minas enrolando, foi enrolado, tá? E como a gente não está vendo, não teve muita pressão nem na compra nem na venda, não tivemos um invertido, não tivemos um fechamento na máxima ou na mínima, um movimento que a gente consiga tentar prever ou tentar antecipar, o dia de hoje é uma incógnita, tá? Pode subir forte, pode cair forte, como eu já disse, tem Vale movimentando, que deve movimentar muito bem em função do resultado horrível que ela divulgou. Então a gente pode movimentar forte para um lado ou para o outro. Mas isso, gente, é depois que o pregão abrir. Tá? Agora o pregão ainda não abriu, nós não temos perspectiva nenhuma e vamos apostar então num pregão enrolado como foi o de segunda ou de terça e o de ontem. Tá? Eu acho que assim a gente vai estar preparado para qualquer coisa que o mercado venha nos oferecer. Então, se nos oferecer um pregão bom, a gente vai aproveitar. Se nos oferecer um pregão difícil, a gente vai estar preparado para ele. Tá certo? Então, acho que essa é a tônica do dia. Tecnicamente, se romper 57.402, a gente passa a ter o objetivo lá na região de 58 mil pontos. Tá? Se perder essa mínima de 56.684, dois alvos a serem buscados, 56.047, 56 mil pontos, depois 55.430, que é este fundo anterior. Tá? Então temos aqui esses dois fundos como alvo. Tá certo? Esta é a perspectiva do Ibov para o dia de hoje. Mercado americano, índice Dow Jones, confirmando aquilo que a gente falou no comecinho do mês, enrolando em torno, em volta dos 14 mil pontos durante todo o mês. Então a gente tem lá, mês de fevereiro, ele trabalhou direto aqui nessa região aqui dos 14 mil pontos. Estávamos lá embaixo há 2 dias atrás. Ontem fechamos lá em cima, máxima do ano. Então, assim, monta pivô de baixa, dá sinal de venda no semanal num dia, faz máxima do ano no outro. Movimento típico, movimento padrão de ativo ou de índice que está testando máxima histórica. Tá? Então, a gente acredita que isso deve continuar, justamente porque aqui nós temos a máxima histórica do mercado americano em 14.198, tá? Então tá aqui, rompendo essa máxima de hoje, que é lá 14.104, eu acredito fortemente num teste nessa máxima histórica aí, 14.198. E claro, mega resistência. Pode romper um dia, voltar no outro, romper de novo, voltar no outro, romper numa semana, voltar na outra, mega resistência, máxima histórica do mercado americano. Tem tudo para romper, mas não acredito que vai ser tão fácil assim. Tá? Então já está enrolando o mês inteiro nos 14 mil e deve ter mais enrolação nos 14.200, que é a máxima histórica. Tá? Então essa é a perspectiva também do mercado americano. Aí nós temos aqui o Ibovespa, novamente, já passei para vocês, tá? Então vamos ficar de olho nisso aqui. Vamos ver as notícias do dia. Nós temos a ser divulgado no pregão de hoje, às 10h30, o PIB americano, Produto Interno Bruto americano, no quarto trimestre, que é um indicador muito importante. Nós temos aqui o núcleo do Personal Consumption Expenditures, que é a média de gastos pessoais dos americanos. Aí nós temos a quantidade de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos também às 10h30 e às 11h45 pesquisa referente ao nível de atividade industrial na região de Chicago. Tá? Então, notícias aí às 10h30 e às 11h45, ok? Bom, vamos trabalhar então, vamos começar a passar as recomendações para vocês. Iniciando aí com o Embraer, a gente tem aqui uma alta forte no pregão de hoje, de ontem 3,6%, fechou lá em cima e deixou essa máxima aqui de 16,88, tá? O volume foi baixo, a gente não gostou desse volume, achamos que o volume aí poderia ter sido melhor, mas de qualquer forma, se romper esse 16,88, a gente entende que vale a pena aí uma apostinha, o ativo está muito bonito, está indo muito bem e temos alvos interessantes, tá? Claro, isso tudo a médio prazo.
A gente tem alvo lá no 19,45, depois lá na máxima em 22,09, enfim, tem alvos interessantes, mas está indo lá, tá? Montou um belo pivô. Isso aqui é um gráfico semanal, é um gráfico mensal. Vocês podem ver claramente a tendência de alta do ativo, trabalhando aqui com topos e fundos ascendentes. Acabou de confirmar aí mais um topo e tende então a continuar desenvolvendo, tá? Rompendo 16,88, a gente joga primeiro alvo em R$17. Tenta gerenciar antes dos 17. Se der certo, mantém a posição, vamos ver até onde vai isso aí. Porque não tem nenhum ponto próximo para a gente ter como referência, tá certo? Além então da Embraer, nós temos a Vale 5. E aí fica uma situação bem delicada para a gente passar para vocês, tá? A Vale, vocês estão vendo aqui o candle dela do after. Não é um candle de compra, tá? Nós temos aqui o fechamento lá na máxima, é um candle de compra. Então, assim, com base na notícia que saiu dela, com base no resultado horrível que ela divulgou, com base no candle do after e com base em tudo aquilo que a gente já conhece desse tipo de movimento, eu estou cancelando o call da Vale, tá? Então prestem bem atenção, eu estou cancelando o call de compra da Vale do Rio Doce, tá? Tem um call de compra lá lá no relatório matinal. E quando a gente fez a nossa reunião ontem, não tinha acontecido o after e não tinha sido divulgado esse resultado ruim dela, tá? Então eu vou tentar mostrar mais uma vez. Nós temos a Vale, deixa eu trocar aqui, Ibovespa, Vale 5. Este candle que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Não é um candle de compra, ela voltou bastante, fechou aí até negativa, aquela situação. Esse candle já engloba o after, tá? Se a gente tirar o after, ele fica assim, fechando lá na máxima do dia, com volume alto, então a gente recomendou compra com base neste candle. Depois da nossa reunião de fim de pregão, foi divulgado um resultado ruim na Vale, e a gente teve o after aí cedendo forte, afundando aí quase R$1, tá? Então, com base nisso, eu estou cancelando a recomendação de compra da Vale, tá? Vamos pular ela, então. Como é que deve movimentar a Vale hoje, Fabiano? Deve ter muita volatilidade, isso eu posso dizer para vocês. Não posso dizer se vai cair ou se vai subir, tá? Por quê? Ah, divulgou um resultado ruim. Sim, mas nos últimos 2 meses, os caras já bateram nela dos 43 para os 33. Então, assim, será que já não caiu o suficiente? Eu não sei. Mas se ninguém sabia por que a Vale estava apanhando, está aí a resposta. Tá? Então agora já sabe. Claro que muita gente antecipa isso. Então, assim, essa situação é típica, tá, pessoal? Se vocês virem aqui na Petrobras, esse candle aqui, ó, foi quando ela divulgou um dos piores resultados da sua história, tal, aquele negócio todo. Esse candle aqui abriu num gap de baixa, estourou para cima e fechou quase na máxima do dia. Tá? Então, assim, não dá para saber, gente, sério, não dá para saber. A Vale vem caindo dos 43 lá para os 33, tá? Então caiu R$10 aí nos últimos 2 meses, tá? Vocês podem ver aqui, num mês foi 5%, no outro foi 8,4%, para hoje, passou de 10%, tinha mais de 10% de queda no mês. Então, gente, tomem cuidado. Tomem cuidado, tá? Justamente aí em função disso que eu estou falando para vocês. Deve movimentar muito bem, mas assim, quem quiser operar a Vale tem que saber operar essa volatilidade, tá? Se você sabe operar, tranquilo, a gente vai operar ela. Eu pretendo operar ela no dia de hoje. São movimentos muito fortes. Dá para ganhar muito dinheiro, mas também dá para perder muito dinheiro. Então, assim, amigos, está começando o mercado agora, não tem muita experiência, aquele negócio todo, fica de fora dela, tá? Não brinca lá porque o negócio lá é para gente grande, como a gente costuma dizer, tá? Então, deve ter movimentação muito forte, deve ser muito, muito, muito volátil e tem que tomar cuidado para não ser pego de surpresa no movimento. Não quero ver ninguém vendendo porque a notícia foi ruim, nem comprando porque está caindo muito. Tá? Então vamos manter a coerência. Existe técnica para isso e a gente vai passar para vocês lá na sala. Mas é uma técnica específica para operar esse tipo de volatilidade que ela deve apresentar no dia de hoje. É o que a gente está esperando, pelo menos. Tá? Então o recado foi dado e acho que foi bem dado. Bom, Banco do Brasil. Temos aqui também o Banco do Brasil. Ontem, um movimento forte para cima. Me perguntaram no começo do dia ou no fim do dia, não sei, até eu não gostava dele, não estava legal. O volume estava baixo, estava bem enrolado, deixando quebras de indecisão. De repente estourou ontem para cima, subiu 2,6 e não temos outra opção senão recomendar compra, apesar de eu não gostar muito, tá?
Rompendo aqui então essa máxima de 26,15, que é a máxima de ontem, a gente tem alvo aqui nos 26,29, 26,48, finalmente lá nos 27,15, tá? Que é o que eu estou marcando aqui para vocês. Então tem espaço ainda para continuar desenvolvendo, apesar de eu achar ele muito volátil aqui nos últimos 2 meses, em função dos candles com sombra grande, que eu sempre mostro para vocês. Tá lá, a gente não tem como esconder, não tem como escapar disso, apesar de eu não gostar. Estamos recomendando a compra, tá? Aí nós temos a Brasil Foods, BRFS3, repetindo o call de compra, apesar do volume baixo da enrolação, em função aqui do gráfico semanal, tá? Deixa eu limpar, fica mais fácil de ver. Vem de nova máxima, aqui, corrigiu nas médias e deu um sinal de compra, tá? No semanal tá maravilhosa. E no diário ela monta um pivô se romper aqui essa máxima de 43,74, tá? Então, como está bem longe, dá para gerenciar aquele negócio todo. Se romper 43,15, dá para tentar buscar esse 43,74, que é a montagem do pivô no diário. Montando esse pivô no diário, ela deve vir buscar, deve vir testar esses valores aqui, tá? Se por acaso perder essa mínima, cancelem o call, simplesmente não façam nada com ela, tá? Temos a LLL3, América Latina Logística, também ontem subindo bem, deixando aqui um belo candle no pregão de ontem. Apesar de eu não gostar dela, acho ela muito volátil aqui nos últimos tempos, apesar de eu entender que ela está trabalhando dentro de uma consolidação que ainda não foi rompida, tá? Que era este ponto aqui. Apesar de tudo isso, ela deixou um candle lindo ontem. Então, dá para a gente tentar, aqui no curto prazo, pode ser legal. A gente pode... algum problema aqui. A gente pode fazer um trade interessante com ela, se por acaso romper esta máxima do dia aqui, ó, tá? Rompendo 961, tem alvo aqui nos 977. E daqui para frente é que ela pode ir embora. Daqui para frente eu acredito bastante nela. Até aqui eu acho que ainda é perigoso, mas já vale a pena para o dia. Já dá para brincar com ela, tá? Rompendo aqui 961. Cuidado porque a alta foi forte. Ela está esticada lá nos 60 minutos, conforme vocês podem ver nesse gráfico. E ela pode fazer uma correção, tá? Se por acaso perder 954, deve corrigir, daí acho que para hoje já vai ficar um pouco complicado pensar nela. Mas, de qualquer forma, tendo esse cuidado, dá para a gente pensar em brincar com ela um pouquinho, tá? Não temos recomendações de venda. Para compra, nós falamos aí de Embraer, falamos de MMX, Banco do Brasil, Brasil Foods e América Latina Logística. Falamos também do movimento de alta volatilidade que a gente espera da Vale em função aí da notícia, tá? Vamos dar uma passadinha bem rápida nos contratos da BMF. Não está legal, não tem nenhum deles muito interessante. Esse é o contrato de café arábica, vencimento em setembro de 2013. É enrolado aqui no fundo, deixando candles de bastante indefinição, no meio de uma zona de consolidação de curto prazo. Não tem muito o que fazer. Contrato de milho CCMH13. Teve ontem aí um candle de rompimento, chegou a romper os 32, acabou voltando, hoje abriu de novo nessa região aqui, pode ficar legal, tá, gente? Se por acaso romper essa máxima aqui, que é 32,16, tem alvo lá nos 32,54, então pode ficar até interessante o contrato de milho, tá? Vale a pena acompanhar. Últimos dias não tem sido muito legal, a liquidez não está tão boa, mas enfim, de qualquer forma, dá para ficar de olho. Temos aí também o contrato de boi gordo, BGI G13, também trabalhando enrolado, vem aqui fazendo alguns rompimentos, rompeu aqui, não andou, rompeu aqui, não andou, fiquem de fora, aguardem movimentos mais consistentes. O dólar a gente só mostra para acompanhamento mesmo, não estamos operando dólar, o contrato está extremamente manipulado, o governo está entrando toda hora, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então rompe para cima, volta, cai, volta, enfim, está muito difícil, o dólar está muito complicado, então não estamos operando dólar. Finalmente, vamos ao nosso mini índice WIN J13, com vencimento em abril. Abrimos absolutamente sem tendência, tá? Então, bem enrolados, dentro dos limites do candle de ontem, refletindo exatamente aquilo que eu falei na abertura para vocês. A gente espera um dia difícil, a gente espera um dia de indecisão, espera um dia enrolado, tá?
Então o mercado está sem força para subir, já caiu bastante, então agora tende a enrolar um pouco até voltar a cair ou se recuperar. Mas está nesse momento, nesse exato momento, a gente está trabalhando no mercado sem força e que já caiu de muito. E sem força para recuperar, sem força para subir e que já também subiu muito, tá? Tivemos um probleminha aqui na transmissão, peço desculpas, estamos de volta aí já, tá? Então, gente, aqui está o nosso mini índice, então, como eu falei, trabalhando aqui dentro dos limites do dia anterior, tá? Não tem muita definição para o dia de hoje, por enquanto, tá? Vamos esperar ele definir. Tá indo para a mínima do dia, mas está longe da mínima de ontem, então tem que tomar cuidado. Acho que pode ser um dia bastante enrolado aí, tá certo? Vamos dar uma olhadinha no futuro americano para a gente fechar aqui o nosso bate-papo. Então temos o futuro lá fora trabalhando enrolado, lá perto da máxima do dia de ontem, não rompeu ainda, mas está lá pertinho, tá? Então, nesse exato momento, a minutos antes da abertura, nós não temos definição de nada, tá? Então, lá fora está enrolado e aqui está enrolado. Todo mundo de olho na Vale, tá certo? Pessoal, é isso aí. Vamos encerrando então a nossa conversa, o nosso bate-papo por aqui. Eu vou dizer mais uma vez, sem querer ser chato, sem querer ser repetitivo, tomem muito cuidado com o dia, porque ele tende a ser um dia muito difícil. De novo, a gente sabe disso antes do pregão abrir. Ninguém precisa tomar 10 stop para descobrir. Se por acaso o mercado movimentar forte, que bom, estaremos acompanhando, a gente está lá para isso. Por isso que nós temos o curso ao vivo. Mas tomem cuidado para não sair perdendo dinheiro de bobeira, não tomar pancada de bobeira, porque isso realmente pode prejudicar o resultado de vocês. Tá? Então tomem cuidado, dia deve ser difícil. Se eu estiver errado, a gente vai ter uma agradável surpresa e vamos estar lá para operar, seja na compra, seja na venda. Mais uma vez, muito cuidado com o Vale, a gente deve ter movimentos muito fortes nela hoje e tem que tomar cuidado aí para não ser pego desprevenido num movimento desse. Um grande abraço a todos, um excelente pregão e lembro que às 17h30 a gente vai estar ao vivo aqui fazendo o nosso call de fechamento, o nosso bate-papo do final de pregão, traçando aí, comentando o dia, as operações e traçando a estratégia para o pregão de amanhã, ok? Um grande abraço, um bom pregão a todos, aos alunos do curso ao vivo. A gente se vê daqui a alguns minutos, aos demais, até a próxima. Valeu.